No final da década de 90, foi criada uma lei federal que definia a estrutura jurídica das organizações sociais. A partir dela, o Estado, que ao longo da história assumiu as mais variadas feições, se rende à dinâmica social. Mas como se deu a análise histórico-evolutiva e histórico-legislativa das mudanças constitucionais que introduziram no Brasil o chamado novo modelo de Estado? A resposta a essa questão está no programa Academia de hoje. Vamos debater a dissertação de Alexandre Veronese, Reforma do Estado e Organizações Sociais, a experiência de sua implantação no Ministério da Ciência e Tecnologia. Estudo apresentado ao programa de pós-graduação em Sociologia e Direito, da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, para a obtenção do título de Mestre em Ciências Jurídicas e Sociais. E tem muito mais no Academia. A bibliografia utilizada neste estudo, as dicas importantes de quem compõe uma banca examinadora. Em destaque no Teses, as últimas publicações acadêmicas que ganharam o mercado editorial. E no perfil, um pouco da vida do jurista Dalmo de Abreu Dalari. Os convidados do programa de hoje são André Braverman, doutor em Direito Constitucional na PUC de São Paulo, e Jadson Santana, procurador federal. E vamos então, eu gostaria aqui de agradecer a presença dos senhores por aceitar o nosso convite da TV Justiça para participar do programa Academia e já passar a palavra ao Alexandre Veronese para fazer aí a apresentação do seu trabalho. Gostaria de agradecer muito o convite da TV Justiça para fazer essa apresentação e também especialmente ao Dr. Braverman e ao Dr. Jadson Santana pela aceitação pela aceitação do convite em participar dessa banca. Né? A dissertação de mestrado sobre organizações sociais, né, e a reforma do Estado de 95, ela, diferentemente das tradicionais, dos estudos jurídicos tradicionais, ela se trata, na verdade, de um estudo de caso. Né? E ela é um estudo de caso sobre a incorporação de um modelo gerencial denominado de organizações sociais, construído a partir do plano diretor da reforma do aparelho do Estado de 1995. Cabe a ressalva de que o plano diretor da reforma do aparelho do Estado, ele previa diversas outras soluções gerenciais, as agências reguladoras, as agências executivas, as organizações da sociedade civil de interesse público e, obviamente, as organizações sociais tratadas nessa dissertação. Ou seja, o estudo focaliza em como essas organizações sociais, positivadas na Lei 9637 de 98, como elas foram absorvidas na reforma do Estado de 95 num segmento específico, o segmento de ciência e tecnologia. Inicialmente, cabe frisar que essa solução gerencial das organizações sociais, ela tinha a pressuposição, por conta, obviamente, de fazer parte de um plano diretor para a reforma do aparelho do Estado, de que ela fosse utilizada para todos os setores, né, de prestação de serviços sociais que eram denominados como serviços sociais não exclusivos de Estado. Nesse sentido, o marco compreensivo do plano diretor da reforma do aparelho do Estado era exatamente o do Programa Nacional de Publicização. O objetivo seria com que instituições ou entidades administrativas que prestavam serviços não vistos como serviços não exclusivos do Estado, tais como as universidades, os hospitais, entidades de promoção à cultura, tais como museus, centros de referência cultural e, na área de ciência e tecnologia, institutos de pesquisa, de científicos e tecnológicos, que eles, na verdade, tivessem uma mudança no seu marco jurídico administrativo para essa solução gerencial denominada de organizações sociais. O que a história, né, esses dois governos, né, do presidente Fernando Henrique, que se iniciou em 1995, né, e no segundo mandato, que termina em 2002, a análise desse período histórico mostra que, na área federal, somente a área de ciência e tecnologia realmente incorporou esse modelo e fez essa transição. A dissertação de mestrado, ela trata desse estudo de caso e ela tenta mostrar algo que, num primeiro momento, não é usualmente estudado na área de direito, que é como há a incorporação prática de um modelo jurídico-administrativo, conceitual,
no cotidiano de um determinado setor ou de um determinado segmento. A dissertação ela foi dividida, na verdade, em 4 capítulos. No primeiro capítulo foi tratado o processo legislativo que deu origem à construção desse modelo. Esse processo legislativo, a gente pode pensar ele num sentido largo, ele começa com a edição de uma medida provisória e depois uma discussão legislativa para finalmente que essa medida provisória fosse convertida em lei ordinária, ou seja, na própria lei 9637 de 98. É muito interessante mencionar que é inusual o recurso ao debate legislativo para compreensão da construção da própria lei aprovada posteriormente. O segundo capítulo, ele na verdade traça um histórico do segmento, exatamente porque o caminho da dissertação é mostrar como modelos abstratos, modelos conceituais são apropriados na prática, no cotidiano de um determinado segmento do Estado. Então, ele mostra, na verdade, como se deu a constituição histórica daquele segmento que, de 1995 a 2002, seria o único espaço da União Federal, do Executivo Federal, que teria absorvido esse modelo das organizações sociais. Num terceiro momento, nesse terceiro capítulo, se discute os modelos, na verdade, os mecanismos, seria melhor dizendo, os mecanismos de gestão, fomento e funcionamento do setor de ciência e tecnologia. Por que isso é relevante? O setor de ciência e tecnologia, e no âmbito daquele contexto histórico, o setor de ciência e tecnologia e inovação tecnológica, ele requer determinadas soluções de fomento que são peculiares em relação aos outros segmentos da ação administrativa estatal. Esse histórico combinado do capítulo 2º e desse capítulo 3º, esse histórico mostra isso com bastante proficiência no sentido de comprovar que há uma demanda por soluções diferenciadas. Um exemplo, talvez, um exemplo seja suficiente para mostrar essa distinção com bastante ênfase. Se a gente pensar num instituto de pesquisa na área científica e tecnológica, a gente vai localizar que existe toda uma quantidade de pessoas, existe pessoal contratado sob regimes de trabalho variados, como bolsistas, como técnicos, consultores, que inclusive não comporiam aquela figura tradicional em que nós veríamos os terceirizados como um pessoal meramente de apoio. Na verdade, são pessoas, inclusive, relacionadas à atividade não só finalística, mas realmente da atividade que é nodal, crucial para o funcionamento daquela instituição. Então, o segmento de ciência e tecnologia, ele requer mecanismos de fomento, mecanismos de gestão de pessoal que são bastante diferentes, muito mais dinâmicos do que os outros segmentos da administração pública federal de uma maneira geral. Por fim, o 4º capítulo da dissertação, ele trata especificamente da absorção da reforma do Estado de 95 numa reforma administrativa localizada no segmento da ciência e tecnologia. Por que essa questão, ou esse capítulo, digamos assim, que é o último capítulo descritivo dessa dissertação, por que ele é um capítulo relevante para a compreensão do tema dessa dissertação? Porque é a partir, na verdade, das necessidades específicas, peculiares da tecnologia federal, naquele momento, da área de ciência, tecnologia e inovação, que é possível depreender como foi possível que as organizações sociais fossem incorporadas ao processo de gestão, ao processo de funcionamento de uma parcela, não diria uma parcela expressiva, mas uma parcela localizada e específica da administração pública federal como um todo. É a partir da demonstração de como o Ministério da Ciência e Tecnologia conduziu diversos processos avaliativos, diversos processos de
de condução ou de gestão que, na verdade, culminam com a absorção desse modelo, né, de organizações sociais por parte de algumas instituições. Para fazer, né, para ter uma visão geral disso, ou, na verdade, da atualidade desse tema, basta pensar que atualmente está em discussão no Legislativo Federal um debate sobre fundações públicas, na verdade, de natureza privada. E que, se a gente pensar, as fundações públicas, né, de natureza privada, de natureza jurídica privada, são um resgate de algo que já havia sido aventado no Decreto-Lei 200 de 67. Quer dizer, a gente poderia considerar que esse debate entre gestão pública, na verdade, entidades públicas com mecanismos de gestão privada, que é um debate não terminado, é um capítulo da nossa história administrativa que não foi terminado. Esse tema ele retorna sempre na pauta de reformas, né? Eu acho interessante citar o Peter Spink, que é um autor importante de administração pública, e o Peter Spink diz o seguinte: se nós olharmos a história administrativa, não só do Brasil, mas da América Latina, numa perspectiva ampla, a impressão que nós vamos ter, a impressão dos analistas é de que esses países estiveram envolvidos em reformas administrativas sucessivas e, na verdade, intermináveis. Ou seja, nunca conseguiam chegar a um bom termo, uma certa estabilidade institucional em relação ao funcionamento do cotidiano da nossa administração pública. Obrigado. Bem, agradeço ao professor Alexandre Veronese e nós vamos, inclusive, agora conferir parte da bibliografia base deste estudo. Métodos de pesquisa em ciências sociais, de Howard Becker, editora Russitec. As etapas do pensamento sociológico, de Raymond Aron, editora Martins Fontes. A miséria do mundo, de Pierre Bourdieu, editora Vozes. O Academia é um espaço aberto ao conhecimento e queremos a sua participação. Entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia@stf.jus.br. O Academia desvenda o pensamento dos examinadores. Para concluir o curso de mestrado e doutorado, e concluir de maneira completa, porque você tem a etapa das aulas, né, do cumprimento dos créditos, e depois tem a etapa de apresentação de projeto e a etapa de elaborar, desenvolver a sua dissertação ou tese e defendê-la perante a banca examinadora. Então, essa primeira etapa de cumprir os créditos, grande parte dos estudantes conseguem fazer. Porque é aquela etapa que todos nós estamos habituados, que é sentar, assistir às aulas, realizar aqueles pequenos trabalhos, cumprindo cada módulo que é apresentado de aulas. Então, essa etapa, grande parte consegue cumprir, né? O grande problema está na etapa seguinte, que é trabalhar propriamente o desenvolvimento do trabalho e apresentar e defender com sucesso na banca examinadora. Essa etapa já muitos desistem. Desistem porque tem que conseguir dedicar muitas e muitas horas à pesquisa, ao estudo, né? E a escrever a produção do seu trabalho, depois a revisar, a voltar, né? Ter a tranquilidade, se precisar mexer novamente, mexer quantas vezes necessário para poder chegar a um resultado final interessante. Então, essa etapa é extremamente difícil de se conseguir, mas é perfeitamente possível. Agora, a grande dificuldade, normalmente, não está propriamente na realização da tarefa, porque todos são capazes de fazer isso. Não há, em si, uma dificuldade de natureza intelectual, de complexidade técnica. As pessoas conseguem desenvolver porque têm uma maturidade intelectual suficiente para isso. A dificuldade está em consorciar na sua vida, né, os dilemas de manter a sua subsistência, da sua família, de consorciar o trabalho, né, uma atividade rentável com a atividade de estudo da academia. Nós vamos agora a um pequeno intervalo e voltaremos em instantes com o debate da dissertação de Alexandre Veronese, Reforma do Estado e Organizações Sociais, a experiência de sua implantação no Ministério da Ciência e Tecnologia. Até já.